Fala galera, quem fala com vocês é o Vitor, hoje de volta com o game NEBULOUS Fleet Command, depois aí de muito tempo sem postar um vídeo, acho que quase 3 meses. Peço até perdão galera aos inscritos aí do canal, mas é que, né, eu não sei se eu já falei em outros vídeos aí, mas eu sou militar, né, então tô passando aí por um treinamento um pouco complicado, que requer muito tempo, muita dedicação aí, e tá difícil postar vídeo, mas o canal não tá abandonado, não tá largado, beleza pessoal? Hoje a gente vai apresentar esse jogo aí pra vocês, que eu tô aprendendo a jogar, então a gente vai fazer um pouquinho aqui do tutorial, tá, de dois tutoriais aqui, depois eu volto com o segundo vídeo também mostrando outros tutoriais e devagarinho a gente vai aprendendo a jogar junto. E antes do vídeo começar, você já sabe, né? Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like, deixa o comentário também para ajudar, para apoiar, e bora lá pro vídeo de hoje. Bora lá, gamer! Legal pessoal, qual a ideia de hoje então? É a gente mostrar aí dois tutoriais, os dois primeiros da academia, né? A gente tem tipo uma academiazinha aqui que vai ensinando pra gente a jogar. Esse jogo é um pouco complexo, tá? Ele é bem complexo na verdade, então a gente vai devagar. Hoje nós vamos ver aí dois tutoriais e esse primeiro é sobre interface e manobras básicas. Bora lá! Commander, I'm Lieutenant Hazel. I'll be guiding you through the trials to determine if you're cleared for operations. The brass has their eyes on you. Legal pessoal, a gente tem um tutorialzinho aqui, legendado e dublado. Vamos Let's dar get you familiar with the view controls first. Hold down the left mouse button and drag the mouse to angle your view. Bom, aquele basicão, né? Segurar o botão esquerdo do mouse aqui e girar. Now use the scroll wheel to zoom in and out. Scroll aqui para dar o zoom. And most importantly, moving the view. Use W, A, S, and D to pan the view. E and C will raise and lower your view in the battle space, respectively. Bom, legal, são aqueles movimentos básicos, né? And that's it. WSAD. Let's move on to the actual interface. We're going to select one of our ships now, so sit tight. You can select a ship either by clicking on its icon in the battle space, selecting it in the ship list, or pressing its corresponding number key indicated. Falando aqui pra gente como que a gente pode selecionar uma nave, né? Tem várias formas, uma delas é clicando na própria nave aqui, ó. Selecionando ali à esquerda. Now if you want to focus your view on the ship, you can use the F key. A gente pode apertar o F para focar na nave também que a gente quer. Outra forma também é apertando os números, né, no teclado. No caso aqui a gente tem um e dois. Essa nave aqui é uma nave que é muito usada nas frotas, né? Tem boa manobrabilidade, armamento, tem um balanço legal aí. Aqui está falando dos status da nossa nave, que ficou aqui embaixo. This window is the damage control status board, and it'll be one of the aqui most o controle de dano, as it shows the condition of all que a gente vai poder controlar os danos também da nossa nave, consertar. Esse jogo, pessoal, se eu não me engano, ele é feito ele é criado, né, o desenvolvedor dele é um membro da Marinha Americana. Então ele tem bastante conhecimento aí sobre essa questão de frota, armamento. Ele trouxe, ele tentou trazer isso para o espaço aqui, como se fosse um combate naval no espaço. Aqui a gente consegue ver alguns módulos que a gente tem, né? Canhões. Então aqui esses módulos estão verdes é porque eles estão operando, né? Tá tudo bem com eles. A gente pode passar o mouse por cima aqui para ver o status. Aqui são os controles de postura, né, que mostra aqui manobra, velocidade. Tem bastante aqui coisa, tô vendo ali que tem decoy também. Bom, agora a gente vai dar uma ordem aqui para a nossa nave, deve ser de movimento. A gente pode também alterar a logo que vai colocar na nave. O jogo é bem interessante. Bom, apareceu um waypoint ali pra gente, né? Então temos que apertar o botão direito do mouse. Aqui o ícone de movimento. Will order the warship to move to a position and hold there. Select position and move the small beginnings within 500 meters of Waypoint Atlas. Bom, com esse comando aqui, né, a gente vai dar um comando ali para a nave ir até esse ponto e ela para lá. This is the dial widget, and it will allow you to accurately select a position on the plane the ship is currently on by moving the cursor. You can left-click to confirm an order, or right-click to cancel.
To change the O botão elevation, esquerdo do hold mouse a left gente dá control and move ordem, your o botão cursor up or direito a down. gente cancela. You can also issue waypoints by holding left shift and marking a path. The order will only Pode be criar o confirmed when left waypoint shift is segurando o released and you shift click esquerdo. again. Don't forget, if you need to get a better view, you can still hold the left mouse button to angle your view even while the dial is open. When you're ready, lay in a course for the small beginnings to position itself near Waypoint Atlas. Bom, legal. Tá vendo aqui que a gente tem um raio, né, que a gente pode escolher de distância. Vamos colocar aqui perto do waypoint. Legal que a gente consegue ver aqui os nossos throttles, né, funcionando. A distância ali do waypoint vai caindo. Aqui a gente tentar botar mais perto aqui, que eu acho que tinha que ficar pelo menos 500 metros do waypoint. É estranho ali, tá vendo? A gente não consegue colocar direto em cima do waypoint. Parece que, dependendo do ângulo que a gente vê, parece que está certinho em cima aqui do waypoint. Vamos ver se a gente consegue botar mais próximo. Olha lá, tá vendo? Dependendo do ângulo, parece que a gente botou exatamente em cima, né? É por conta do espaço 3D, tá vendo? Não é exatamente onde a gente quer, mas com o tempo a gente vai aprendendo aí a fazer direitinho. Vamos esperar a nossa navezinha se aproximar. We're ready when you are, Commander. In the future, you can also use the M key as a shortcut to issue Move to Position orders. Já está adiantando aqui alguns Now let's talk formations. atalhos pra gente. Because only one ship can be commanded at a time, formations are crucial for grouping your forces and keeping management simple. Vai falar agora sobre formações. Olha que legal, tem throttle na frente da nave também, né? Que é um freio para frear a nave. The ANS Dusty Tome is reporting they're ready A gente for tem que orders, pensar so então we'll have antes them fall in with the small beginnings. de usar aqui o Select the nosso Dusty Tome and open the movimento. action menu. Reporting. Agora a gente The vai fazer uma formation formação command aqui can be entre as found under the duas Move naves. submenu and is issued with the FRM or Formation button. You can also use the keyboard shortcut Left Shift plus F key. Beleza, então a gente apertou aqui o botão direito, vamos aqui em movimento. Vamos aqui em We formação, first have to designate a formar ship com as the nave. guide ship. This ship will be the actual leader for the formation, and all warships following the guide ship will try to copy their current orders. Select the ANS Small Beginnings to mark it as the guide. Legal, então a gente escolhe aqui a primeira nave. Next, you'll need to designate a position for the Dusty Tome to take up in formation. The dial functions exactly E like agora a the gente tem command, que escolher but it's aqui a relative to the posição que guide a nossa ship. Pick a nave, position for the a que Dusty está lá Tome to atrás, keep né, vai station on. formar com essa daqui. Então vamos colocar aqui ao lado, deixa eu ver, distância aqui de mais ou menos aqui 500 metros. Deixa eu mais próximo aqui de The Dusty 500. Tome will move into formation, and they'll try to follow the guide ship as best they can. If the guide ship is moving when the ship is ordered to form up with it, the guide will automatically slow down to allow the other ship to catch up. Ah, legal. Se a nave guia estiver em movimento, ela vai reduzir a You can have as many velocidade ships para as you want in a que formation, vem but tentando keep in acompanhar e mind that chegar there are mais rápido. drawbacks to having a lot of closely packed ships, beyond white-knuckled helmsmen. Spacing is key, and sometimes you need to split up. Ships near each other create a larger radar return, making stealth and evasion more difficult and allowing the Quanto enemy mais to detect perto as you naves at a longer ficarem, range. né, elas vão criar But uma we won't go assinatura maior over no sensor radar. coverage just yet. Mas isso só vai ser tratado no tutorial mais à frente. You can see the structure of your fleet and its formations in the mente. ship list, which dynamically updates to show which ships are in formation with each Ali other. em cima à esquerda, tá vendo? Já criou uma formação entre as duas naves, né? Onde tem a líder e a que está seguindo. A gente consegue ver ali pelos ícones. Aqui com o Tab, Order pessoal, ó, formation to your entire formation at tirou a once by opening the interface. action menu in formation mode. This can be done by using left shift plus right click with any ship in the formation selected. Passando mais alguns atalhos ali pra gente. Vamos ver se funciona.
A outra nave lá também freando, bacana para entrar informação. The Então aqui a action gente menu will seleciona uma indicate its nave, formation mode by displaying the number of Shift, ships the botão order will be direito, delivered to. e a For gente formation consegue mode, don't selecionar a worry about formação. which ship you have selected, as the order will be delivered to all of them. Easier that way. Tá, com Movement orders are a esse special comando a case, as gente they não will precisa se always be routed to the preocupar guide ship, and the whole formation qual will nave a follow gente them. escolheu. Qualquer uma que a gente Now let's get apertar the ali whole vai formation moving in a direction. funcionar o comando. The drive course command, found on the move submenu as the CRS or course button, will order a ship or formation to travel in a certain direction indefinitely. Select the drive course command now. Do not issue the order just yet. Bom, então pelo que eu entendi, com esse botão aqui a gente consegue When it comes to traçar picking directions in curso space, you'll use the que a sphere nave widget. ela vai It's similar to the dial widget navegar from por esse before, curso but allows for choosing indeterminadamente. directions Não more vai parar, uniformly. It can né, be a little como tricky at era no first, comando so take your anterior. time and get a feel for it. Moving your mouse cursor around will position the target on the surface of the sphere. By holding left control, you will log the direction and be able to change the radius. This is useful for weapons, as you'll see in a later lesson, but for choosing a course, we really only care about direction. Ah, legal. Esse aqui já dá um comando, né, pra gente se movimentar aqui em 3 dimensões, né, para baixo, para cima. If you need Então, to switch the mais side, hold complexo. left control and draw the radius back through the center until it's on the opposite side. Segurando o Get some Ctrl a practice gente moving consegue the cursor aumentar around now, aqui. as selecting a direction ar. or position in 3D space can be very disorienting at first. Isso é útil When porque you're pode ready, ter um issue the order to obstáculo à get the formation frente, né, underway in a e given talvez a gente direction. não queira que a nave vá para aquele obstáculo. Então aqui a gente consegue traçar melhor. Formation will now drive the course until told you otherwise. Só que eu acabei mandando Careful lá not to pro meio lose da attention pedra. and let them get too far. Olha lá, We've had an se eu incident deixar a in the nave, past, ela and I'm vai not going to fill out more paperwork. navegar, né, sem parar, sem um ponto de parada, mas vai bater na pedra. Então eu vou selecionar aqui para o outro lado. Faz mais Lastly, sentido, let's né? break the dusty tone back off from the formation. To do so, all you need to do is select the ship Agora vai and issue explicar a pra gente standard como que a gente movement tira uma order nave to de it. formação, That se a will gente override its quiser. order to keep in formation. Tá, legal. Para isso basta selecionar a nave, né, que a gente quer tirar da formação. Olha lá, ela estava seguindo, né, o caminho que a nossa nave líder iria seguir. Mas basta aqui criar um outro curso para ela. Eu vou ter que criar o mesmo aqui, a mesma direção, né? Well, congratulations! Ela saiu de That completes formação, your ó. first lesson in maneuvering ships in the battle space. We'll Legal. cover more Então aqui advanced foi o topics nosso like primeiro weapons tutorial, deployment and tactical de view in the next movimento e lesson. I'll see interface. you back at the academy. Não foi tão difícil, né, pessoal? E agora a gente vai pro próximo, que vai tratar um pouquinho aí sobre armamento, beleza? Então vamos lá pro próximo tutorial. Beleza, pessoal, então agora na segunda parte aqui do tutorial a gente vai falar sobre emprego de armas. A gente já tem aqui o nosso objetivo, né, falando ali um pouquinho sobre como vai ser, e vamos cair lá para dentro do mapa e começar. Now comes my favorite part, weapons and how to use them. Don't worry about that red contact over in the distance. It's a decommissioned frigate that's been tugged out here for target A practice. gente já tem um alvo ali, vermelho, Before ali we em get to cima, né? weapons, we need to learn about the tactical view. You can switch between tactical and normal views by pressing Tem a visão spacebar. tática do jogo. A gente aperta espaço aqui e abre essa visão The view tática. controls here are the same as before, but you can zoom out much further and get a better idea of the situation in the battle space. Nessa visão a gente Take a moment consegue to dar look um zoom around. maior. Ter uma visão melhor do mapa aqui, né? Do espaço como um todo. A gente consegue dar um zoom bem mais alto aqui. O combate é bem legal. Tem essa marca aqui amarela que é de retrair, né? Pra recuar se for preciso. Acredito que passando dela a gente tá fora do The tactical combate. view provides you with a lot of information that you wouldn't be able to get otherwise. It's your primary way of knowing what's happening around you. You'll be using it a lot. Legal. The range plane shows you both elevation of targets and their distance from a given point. When no ships are selected, it Tá sits at the falando que center aqui a of the gente battle consegue space. ter uma distância, né? A gente consegue Select ver a the small distância da beginnings now to see elevação how do the plane alvo. changes. E clicando na Take gente note that aqui the range muda plane aqui um moved to pouco a center on that interface ship. também. It'll also track with it. All ranges will be indicated relative to your currently selected ship. Que agora fica relativo à nossa nave, né? Então a gente tem aqui distância e Notice how the tal. line from the enemy track to the range plane has a slight curve. This is because elevation and range are not directly related, so the contact's distance on the plane must be projected onto a sphere. Beleza, tá falando aqui sobre a distância do alvo, né? Essa questão de estar um pouco This acima layout aí. makes it easy to determine the range of a target by looking at the position of the plane relative to your selected ship's capabilities.
The dotted lines represent maximum ranges of your ship's systems. Red indicates offensive range, blue is sensor range, and defensive systems are green. Então a linha pontilhada azul é relativa aos nossos sensores, né, o nosso radar, melhor dizendo, distância, né? A vermelha lá sobre o nosso alcance de ataque. O azul são os sensores, né? E o verde dos sistemas de defesa. Beleza? Muita informação aí. Como eu falei, o jogo é detalhado, o jogo é bem legal, mas merece ser bem estudado. While there are common ship configurations found throughout the fleet, most ships have some unique capability. The ANS Small Beginnings is configured with 2 Mark 62 twin-barrel 120mm cannons and a 16-cell Tá falando aqui do nosso armamento, né? Cada embarcação aí é diferente. Então aqui a gente tem 2 canhões, tem mísseis também. E tem o nosso radar aqui. Now, so let's put gunnery to the test with some tried and true naval fire. Agora a gente vai começar a testar o nosso There are several ways armamento. to target weapons. The fastest and simplest is by shooting directly at the sensor track. To do this, right-click the red sensor track to bring up the action menu in track mode. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é usar o botão direito em cima do nosso The alvo action aqui. menu will indicate it is in track mode by displaying the targets and track number in the space. Então o nosso alvo ganha It uma will numeração automatically aqui, open the weapons list if 3582. there are any weapons on the ship. Aqui está o nosso armamento. The active targeting mode is shown at the top of the list. Right now we are in track mode indicated by TRK. We'll talk about other modes later. Tá falando sobre os modos Select the aqui cannons de from the weapon list rastreamento. and light up the target. Então a gente vai selecionar aqui os nossos canhões. Vamos voltar aqui para a Definitely visão seeing da some hits nave, there. para a gente Looking poder ver good. ela atirando. Olha lá. O legal é que a nave If vai the guns can't manobrando hit a também. target, the ship will automatically Os roll itself to propulsores get ali, ó. currently active weapon on angle on the target. This is called unmasking. Isso é para ganhar um ângulo aqui, né? Isso é para ganhar um ângulo. Isso é para ela ganhar um ângulo aqui de ataque, para usar os canhões de baixo e de cima também. Tá vendo que legal? E olha o detalhe, a arma quando esquenta fica vermelho ali a ponta dela, né? Right now you'll notice that our fire is Cano. pretty inaccurate. This is because our targeting solution isn't using a fire A controller. nossa solução do The alvo red não dot está muito jumping around near the legal, track shows então where our o sensors tiro não think the está target is. preciso. A gente tem uma forma aqui de melhorar Let's isso. improve our targeting accuracy by locking the target with our bullseye fire control radar, located on the top of the ship. Tá, então no topo da nave aqui tem um radar, né, chamado Bullseye, que está aqui, ó. To do this, right-click the track and select the LCK, or lock, at the top of the action menu. You can E also a use gente the vai usar a X função key lock keyboard para poder adquirir aqui uma visada melhor do nosso alvo, usando esse radar. Com isso os nossos tiros vão ficar mais certeiros lá no nosso alvo. Notice the new icon on the target. This indicates that the target is locked on and is providing much better accuracy and increased update rate on the target. Bacana, então agora a gente está conseguindo acertar mais tiros, né? Remember, not all ships have fire control radar, and you'll only be able to Nem get a todas lock as with naves ships that têm have them esse equipped. sistema, né, de mira. Right now we are shooting armor-piercing, AP, shells at the target. A gente tá usando Armor-piercing is effective on armor AP, né, plating, o tiro but will AP, only deal damage que é o to tiro de internal components perfuração, directly in the a shell's gente já path conhece once de it outros punctures the hull. jogos, While principalmente aqui any usa um damage is a tanque. good thing, we can deal even more damage by switching the shell type to high explosive, dealing damage to a wide area E, in the né, target's assim como nesses internals. jogos que eu falei, também We tem o use high tiro explosive, de HE shells, against targets of explosão. appropriate size or smaller, or larger targets with heavy armor damage. Qual a HE diferença, shells pessoal? O cause AP, much less ele damage to perfura armor, o but alvo, né? penetration A will blindagem explode do alvo inside and do é damage como se to fosse all um nearby tiro components de and personnel. um projétil, de arma de To fogo. switch to HE shells, first open the action Ele menu in track simplesmente vai mode by perfurar right-clicking the track. o alvo e sair do outro lado. Já o explosivo que a gente vai selecionar aqui agora, In the weapons list, next ele to the além de cannons perfurar o entry, alvo, click ele on the explode ammunition lá icon to dentro. open the ammunition Então ele list. causa mais dano, né? Click the 120mm HE por shell exemplo, option tripulação. to select it. The ammo Ó, a switch is gente now vai pending selecionar and will aqui, only be HE. executed if a new fire order is given. To begin firing the new ammo type, click the weapon group to confirm the ammunition change. Então a gente tem que clicar aqui, né, no HE e Now agora we'll select clicar the de small novo beginnings and watch what it's no up to. canhão. Agora a gente já começa a usar o tiro explosivo. The mounts display shows the ship's cannons are firing and cycling. When the yellow bar is filled, the cannon will fire again. We can also see that the fire Tá controls falando que ali radar is embaixo solid as green, barrinhas, né, indicating it's estão active atirando and has an no active modo lock. cíclico, né? Então quando enche, atira, ó.
Here's the active orders list, showing an icon for each order the ship is Aqui a currently gente tem a lista de executing. Right now we ordens. have an order to fire our guns and an A gente order está to lock the travando o alvo target. e atirando aqui nossos canhões no alvo Have the small 3582. beginnings hold fire and break their lock on by right-clicking on the order icons to cancel them. Então agora a gente tem que cancelar aqui a nossas duas ordens, né? De tiro e de traquear o alvo. Só clicar aqui em cima e a gente vai cancelar as ordens. And that's the basics of gunnery. The key thing is to know what ammunition to use, especially as your target takes more damage to warrant the big stuff. But what if you don't have a sensor track? Agora ela vai tratar aqui se a gente não tiver como white traquear. octagons on the sides. These are radar panels and provide coverage for their respective sector of space. There's also a central control module inside the ship. Tá falando aqui desses módulos que a gente tem, ó, são 4, né, que ajuda a gente a rastrear, ó, 2 de cada lado. When panels are damaged or destroyed, you'll lose coverage in that area. Similarly, Então, se esses módulos forem atingidos e destruídos, a gente pode perder toda a nossa cobertura de radar. But that won't put you out of Com the isso a fight gente vai just perder a yet. solução, né, Direct fire de travar no weapons alvo. and cannons can fall back on visual targeting, where the crew will provide A gente targeting vai ter que data fazer to your visada, guns né, using visada onboard manual optics. aí. Some Como weapons se like a missiles tripulação can't do estivesse this, vendo o however. alvo e I've passando ordered as your crew to informações disable the pro radar. computador Take a moment and observe da what nave. happens. You don't want the first time you're operating without radar to be the real deal. Então agora que ela With sensors desligou o nosso disabled, radar, you will now see visual contacts when you have one of your ships selected, and nothing when no ship is selected. Visual contacts are only useful to the ship that actually sees the target, unlike the sensor track, which was shared across all então ships. reparem aí que aquela marca vermelha, né, a gente perdeu, agora só tem ali um If you waypoint. don't see anything, you'll need to move within visual range, about 3,200 meters. I've created a marker in the general area for your reference. Ela tá That falando que won't criou um happen in actual waypoint, battle. isso não vai acontecer no jogo, né, real. You can Aqui fire é on só pra visual gente ter uma contacts noção the de same way you did tutorial. with the sensor tracks. E a gente precisa chegar Use pelo visual menos aí targeting to fire at the target ship with the 3.200 small metros beginnings guns again. para poder ter essa visão. É como se a nossa tripulação estivesse vendo, os membros da tripulação estivessem vendo. Então a gente tem que chegar aqui o mais próximo possível dessa bola aí, né, dessa esfera amarela. Vamos usar aqui, ó, o ângulo, deixar mais alto um pouco. Segurei o CTRL, tá, pessoal? E aí vamos tentar chegar aqui o mais perto possível, sem bater na pedra, né? Com certeza. Tá ultrapassando. Isso aqui é questão de costume, né? Mas aqui tá bom. Acho que bem antes de chegar lá a gente já vai ter uma noção aí de onde está o nosso alvo. Vamos só com uma nave. Lá a gente consegue acompanhar a distância. Acredito ali quando a gente estiver chegando perto de 3.200, aí 3 a gente vai conseguir ter uma visada do nosso alvo, né? Vamos ver se é assim mesmo. Bom, tá aí o nosso alvo, apareceu aqui perto de 2.800. Agora a gente já está apto a atirar novamente no alvo. In a situation like this, you can imagine things are not going too well for you, but you'll at least still be a threat, so don't feel too cut up if your sensors go dark. É, a situação fica mais difícil sem radar, né, pessoal? Que ela tá Now falando ali. missiles. The ships in this fleet carry two Agora a variants gente of vai the usar SGM-2 mísseis. series anti-ship cruise missiles, the Thunderhead and the Hurricane. São dois tipos, né? Thunderhead e Hurricane. Então, provavelmente a gente vai usar os dois aí. Vou botar The aqui uma Hurricane is outra a command-guided posição missile, pra which gente não means ir it is até lá. guided to the target by a launching ship. demais. If it misses the target, it will come back around and try again until it runs out of fuel, is shot down, or finally hits the target. Tá, o Hurricane é um míssil Command missiles comandado, are né, very guiado. difficult to avoid. The only way to defeat them without destroying the missile itself is by destroying the launching ship or jamming its sensors or communication. Shoot the archer, as we say. The Falando que é downside is that the difícil, Hurricane né, must be shot at a sensor track. If you rebater lose esses the track, mísseis. the Hurricane will be useless. Let's launch 3 Hurricane missiles at the target. Start by opening the action menu in track mode on the target. Beleza, vamos aqui, a gente... Bom, a gente está sem distância aqui para tirar os mísseis, tá vendo? A gente vai ter que se afastar um pouco aqui até conseguir.
Now select the SGM-225 Hurricane with the weapons list. This will queue up a single missile shot at the target and leave you with an active track selection widget. Multiple missiles can be fired with a single order. Vamos esperar a nossa nave aqui se abaixar pouquinho. And click on the target to add one more missile per click. The Eu acho que mesmo com aquele aviso ali de que está muito perto a gente consegue. With the left Alt key released, or if you don't want to add another missile, you can press the Enter key to submit as is. Agora ela está dizendo aqui que se a gente apertar Alt, né, e ir clicando várias vezes no alvo, a gente consegue adicionar mais mísseis. Vamos tentar aqui, ó. Tô colocando aqui 3. Eu já percebi, pessoal, que vocês estão vendo ali que tá 3, mas na hora de atirar vão sair 4. E reparem aí que é bem legal a animação, ó, sai debaixo da nave ali. Missiles are one of your most limited and precious resources. Second Reparem que vão sair 4. Eu acho que no caso a gente tem que selecionar 2 para saírem 3. As it can't be replenished under normal circumstances outside of a port. Bem legal a animação, né, do contato, ó. Cada tiro conta, a animação de dano é bem legal nesse jogo. But in a real fight, it will often take more than that to penetrate an enemy's point defense, which are a serious threat to hurricanes. É o que me chamou muita atenção nesse jogo, esse modelo de dano, né, a mecânica do jogo é bem legal também. is carrying a different missile loadout. Select the ship now so we can take a look at it. Vamos escolher agora a nossa outra nave, que ela tem aí o tipo de míssil diferente. This frigate is carrying Thunderheads, an active radar-guided missile, which means it carries its own method for finding targets, allowing it to seek targets by itself. É, esses mísseis, pessoal, depois a gente vai ver no tutorial mais avançado que ele tem como rastrear o alvo. E a gente consegue dar volta em asteroides com esse míssil, ele tem uma autonomia aí de buscar o alvo independente da nossa visão. Mas isso vai ser abordado no tutorial mais à frente. A gente pode atirar, né, ele e atingir de vários ângulos. Isso é bem legal. Dificulta também a defesa, né, da nave que está sendo atingida. Mas aqui, a princípio, a gente só tem que fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro míssil. Tutorial inicial esse. Então vamos escolher aqui, ó. Vamos apertar o Alt. Vamos tirar 3 também aqui, vamos botar 3. Confirmando aí se realmente vão sair 3 ou 4. As easy as it is to use active radar missiles, there are some downsides to their operation. Já tinham saído 2, né? The first is that the missile must find a target within the cone of its seeker in order to track and kill it. This makes evasive maneuvers such as course changes and easy Esses mísseis são legais que a gente consegue criar waypoint, né, para eles darem volta em obstáculos aí. Mais pra frente a gente vai ver isso. Bem legal, né? Mais uma vez aí conseguimos. Tá falando que é fácil aí desviar desses mísseis usando shaft, né, e outras contramedidas aí que futuramente a gente vai ver também. But that should do it for your weapons trial. I'll have Fleet Logistics retrieve the dummy ship, and I recommend looking into all the weapons when you get your chance. Legal, I'll see you at the Academy. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Peço mais uma vez aí desculpa, tá, vocês aí por ter ficado tanto tempo sem postar nada, mas vou tentar aí na medida do possível postar mais conteúdo e principalmente voltar com a parte 2 desse vídeo, tá bom? Em breve aí também vou voltar com Gates of Hell, que é um jogo, né, de guerra bem legal da Segunda Guerra Mundial. E enfim, tamo junto, valeu por ter ficado até aqui, por ter assistido. Conto com a presença de vocês sempre. Um abraço, valeu, até o próximo.